Oi galera, tudo bem? Hoje é o segundo dia do nosso desafio. Se você não sabe do que eu tô falando, volta lá, tem uma playlist que ela é destinada para isso, o desafio dos 21 dias. E você vai entender um pouquinho melhor. Aqui eu vou falar um pouco mais também, mas é porque é bem completo o primeiro vídeo. Ele aborda toda a questão sobre a mentalização, sobre algo que a gente vai plasmar, a frequência que a gente vai entrar para poder atingir um objetivo que a gente tenha, tá bom? Uma coisa bem importante que eu quero ressaltar é que todo estudo que a gente faz pressupõe a prática. E normalmente a gente se enche de informação, aquelas pessoas que gostam, que são curiosas. Você está aqui, eu tenho certeza que é um espírito curioso, que quer desbravar outras coisas, outras possibilidades e gosta de aprender, né? E quando a gente faz isso, é legal, porque é importante. Esse movimento de aprendizado é muito importante, porque se a gente não tem conhecimento, a gente não tem como colocar em prática, né? Só que um conhecimento que ele prescinde da prática, que você não realiza aquilo que você aprendeu, também é um conhecimento morto, é um conhecimento que não vai frutificar. E olha que coisa louca, né? Aquilo que a gente não usa, que a gente não põe atenção, que a gente não tem foco, vai até sair do nosso campo de memória. Olha que louco, é como se aquilo não existisse. Tem como a gente acessar as memórias que a gente nem sabe que tem? Tem sim, né? Na hipnose a gente faz isso, eu consigo conduzir o meu cliente a chegar em memórias de criança, né, que ele depois vai confirmar com a família e realmente aquilo aconteceu. Mas em situação normal de temperatura e pressão, se você não estiver focando, não estiver com atenção, aquilo não vai chegar tão fácil para o teu conhecimento. Você vai ter um trabalho mais demorado, mais dificultoso para você acessar alguma coisa. Então, sempre pensa, conhecimento pressupõe utilização. Aí você fala, mas como assim, Carla? Porque a gente vive num mundo que a gente é bombardeado de informação o tempo todo, né? E aí você fala, eu até queria praticar, mas o grande problema é que estavam disputando minha atenção para todos os lados. Então é o que a gente vai falar aqui logo na sequência sobre a questão do que a gente deixa entrar no nosso campo de informação, o que a gente faz com aquilo. Então como a gente vai selecionar, e até uma questão de inteligência que a gente acaba olvidando, esquecendo, né? Porque o inteligere é quando a gente sabe escolher dentre as possibilidades que estão ao nosso dispor. E quando você tem muita informação que chega, e principalmente carregada de emoção, dá um bug no sistema. Então não é culpa sua, não é culpa minha, mas a gente precisa viver com mais propriedade, porque o tempo nos é caro, né? As realizações que a gente faz aqui é o que vai alimentar a nossa alma e de quem nos cerca. Pensa, uma vida que a gente vive, muitas vezes no piloto automático, e a gente não está se dando conta de que o tempo está passando como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. Você pega uma pessoa no leito de hospital que descobriu que tem uma doença rara, ela começa a se questionar, que está no fim da vida. Meu Deus, o que eu fiz, o que eu não fiz? Muita gente vai chegar e vai dizer assim, aliás, eu não sei se muita gente não tá, mas é propagado pelo menos, vem para o meio, para a gente, dizendo que não, a pessoa ia trabalhar menos, ela ia fazer menos e ela só ia estar com as pessoas que ela gosta, ela ia curtir a vida. Isso é deveras importante, curtir as pessoas que a gente ama, ter essa interação com a família, com amigos, verdadeiramente fazer essas coisas é importante. Mas tem algo que eu considero mais importante de todos, é o propósito de uma alma. Porque, veja, se a gente vem para cá, né? A gente chega aqui na Terra e a gente não entende qual é o nosso propósito, a gente não vai conseguir se realizar. E aí eu não digo trabalho, só que trabalho às vezes tem uma conotação pejorativa, né? Sobre uma dificuldade que se enfrenta com uma relação errada que a gente tem do dinheiro para poder obter e poder depois pagar as coisas. Então é sempre uma relação tortuosa que a gente verifica, até por culpa do sistema que a gente está inserido, mas como a gente não sabe lidar com ele, porque é um desafio ainda maior, porque criam as dificuldades para vender as facilidades, né? Então é isso. Então, para e presta atenção qual o teu propósito de vida. Porque quando você começa a realizar o teu propósito, ele vai começar também a ser um benefício para quem nos cerca. Existem diversos graus de propósito que a gente tem desenvolvido. Então tem aqueles que são propósitos para a gente, para um círculo familiar, um segundo grau, um segundo estágio, um círculo de pessoas
pequeno ainda, e um terceiro estágio onde a gente quer fazer um bem maior, que abrange muitas pessoas. Aí você fala, mas um é melhor que o outro? Não, são estágios diferentes de consciência que a gente vai galgando. E não fica se preocupando ou pensando onde você está, ainda que seja uma resposta interessante que a gente descobre no processo de coaching. E nada para julgar, porque enquanto a gente não realiza certas coisas, a gente não consegue realizar outras, né? Pode ser que a gente consiga fazer um bem bolado e ter realizações que vão transcender, mas nunca se cobre, senão que você realize o seu propósito. Parece algo egoísta, mas não é. O teu propósito, quando é um propósito de alma, você fala, mas eu preciso primeiro satisfazer as minhas necessidades financeiras. A gente vive no mundo material e de troca, então isso é pressuposto básico e verdadeiro. Só que quando você alcança aquilo, você vê que você quer fazer mais, né? Então isso também é verdadeiro num outro estágio. Não vou me demorar aqui, esse não é o propósito de estar aqui, né? Mas eu só queria trazer essa reflexão, não, ainda que não seja a fundamental do que a gente vai falar hoje. O que a gente vai falar hoje, então, são duas coisas, e todos os vídeos na sequência, esse é o segundo vídeo, e a gente vai ter ainda vários vídeos até chegar no 21º, que faz parte do desafio, que a gente sempre vai fazer uma reflexão sobre os pontos que vão facilitar ou dificultar a nossa caminhada. Eu peço que vocês, se estiverem seguindo isso, não tem um tempo certo para seguir. Se vocês estão vendo ao mesmo tempo que eu estou disponibilizando, legal, vamos andar junto, vamos caminhar junto, porque é bem gostoso isso, né? Então vocês são contemporâneos àquilo que eu estou compartilhando. Isso é muito bom porque vai me ajudar também. Eu sei por experiência própria ou até dos meus clientes quais as dificuldades maiores, mas vocês podem trazer e colocar, olha, Carla, eu tive uma dificuldade X ou Y para conseguir passar o dia, e várias coisas me vieram à cabeça. Não fica com medo de falar, por exemplo, puxa, será que isso funciona? Porque eu não consigo, porque eu tive tal desafio durante o dia e não ficou claro para mim como aquilo poderia se desenrolar, ou então eu acreditei muito num dado momento, mas depois ficou nebuloso e não veio nenhuma solução, não veio nada que pudesse me colocar naquela frequência que eu consegui atingir no estado meditativo, né? E aí eu achei uma bobagem, eu não sei se eu consigo seguir em frente. Coloca tudo que vocês tiverem, né? Isso é muito importante, nenhuma dúvida sem sentido. E uma coisa legal também é porque se vocês veem uma dúvida do colega, fala o que vocês acham a respeito. Sabe por quê? Quando vocês fazem isso, pode ser que vocês consigam aclarar aquela dúvida do outro. E pode ser que não. Mas muitas cabeças pensando junto, isso é muito melhor do que uma única. E pode ser que a gente tenha tipo um brainstorm, que você pega várias ideias lançadas a respeito daquilo e vai fazer sentido, e são pontos de vista diferentes, e isso enriquece o debate. E aí depois a gente aborda aquilo, né? Se é uma coisa importante que precisa ter uma resposta, e mesmo que não seja algo tão grande, mas o pequeno, o simples bem feito traz muito resultado. O que parece pequeno e inócuo tem muita importância, tá? Então, por favor, tome um tempo depois para compartilhar, para dividir, para falar o que vocês pensam, para que eu saiba se eu estou no caminho certo quando eu escolho o que é para ser aclarado. Então a gente vai fazer sempre assim, sempre, até o dia 21, a gente vai falar sobre algum ponto importante, como eu disse, para facilitar, que facilita, né, isso que a gente está tentando fazer e vai conseguir, lógico, né, isso que a gente está fazendo, vamos falar assim, melhor dizendo, e também quais as dificuldades que a gente encontra para transformá-las em facilidade. Então vamos olhar por outro ângulo, vamos tentar esclarecer para achar uma saída honrosa e frutífera, né? Que seja importante para que a gente atinja o que a gente deseja. O que mais aqui que eu queria falar, então... e o segundo, né? Então foi o primeiro tempo que a gente vai fazer, e o segundo, a gente vai fazer um relaxamento, aprofundar o nível de consciência, aonde a gente tem uma tranquilidade muito grande, a gente se centra no observador, e aí a gente está propenso a entrar na frequência daquilo que a gente deseja. Então todos os dias a gente vai fazer isso até que a gente cria uma memória do futuro. Você fala, mas como assim? O tempo não é linear, ele é circular. É muito louco essa coisa de eu ficar pensando no futuro. Não vamos nesse momento ir tão fundo na toca do coelho, né? Mas o que a gente vai entender é que a gente vai criar
vai chegar na frequência, a gente não vai criar nada, a gente vai intencionar, vai pôr o coração com uma emoção elevada naquele futuro que a gente deseja a respeito de alguma coisa, né? Seja do trabalho, seja uma relação. Aí você fala, mas e relação afetiva? Relação afetiva você até influencia uma boa parte, mas você tem o livre-arbítrio do outro, então cuidado com isso, né? Mas a gente vai explorar num outro momento, se houver dúvidas a respeito, mesmo se não houver, acho que é legal falar sobre isso. Mas imagina que algum desejo que você tem e fazer igual a gente comentou na primeira aula, né? Escolhe uma letra para que você sempre durante o dia, isso eu não comentei com vocês, mas vocês podem evocar aquela letra, né? E aí visualizar ela, fecha um pouco os olhos e todas as emoções linkadas e situações que você deseja. Não coloque dúvida, só sinta isso, tá bom? Agora, a gente vai hoje, então, vocês já sabem como é que vai funcionar, né? Sempre uma reflexão e depois a nossa meditação e a prática, né? Então, essa meditação é com a prática individualizada, eu vou conduzir, depois eu vou deixar aberto para que vocês coloquem aquilo que é necessário, tá bom? De acordo com aquilo que vocês estão querendo realizar. Bom, então agora a gente vai entrar na primeira parte, né, do segundo dia. Mas você falou um monte, não falou a primeira parte? A gente fez um sobrevoo, uma explicação sobre como vai ser, né? E agora a gente vem, então, eu acho que são os primeiros desafios. Você sentou, né, junto comigo ali ou em outro horário, numa cadeira de espaldar reto, achou o ambiente aconchegante, deixou meia luz, né, um ambiente assim, bem escuro, bem pouco iluminado. Não precisou colocar musiquinha, porque a gente está colocando aqui os sinos tibetanos. Então você foi junto comigo, baixando a frequência para a frequência ideal, né? Então você fez tudo isso. Bom, legal, bacana. E você sentiu muito bem, porque você conseguiu se ligar, você conseguiu entrar na frequência daquele sonho que você tem. Você antes tinha escrito o que você queria realizar, escolheu a letra, colocou toda a parte intelectualizada da situação. Intelectualizada não seria bem a forma de expressar, mas você colocou passo por passo o que você queria e como você ia se sentir, as relações que você estabelecia com outras pessoas, com aquele objeto, enfim, tudo que estava envolvido, né? E colocou as emoções de cada coisa, cada circunstância do bem que te trazia aquela realização. Legal, muito, muito que bem, né? Só que aí depois, o que aconteceu? Você foi dormir feliz. Fazia tempo que você não dormia feliz, porque você não estava entrando em conexão com aquilo que queria. E você anteviu essa possibilidade, você sentiu essa possibilidade. Ou começou a sentir, porque cada um tem um tempo e uma profundidade. Conforme a gente vai fazendo mais e mais, essa profundidade a gente vai ganhando, né? E aquela memória do futuro vai ficando cada vez mais forte. Legal, bacana. E o que aconteceu no dia seguinte? Você encontrou uma pessoa mal-humorada na rua, você até desviou, mas teve uma hora que alguém disse alguma coisa e você ouviu e veio aquela coisa antiga ali, uma emoção que estava encalacrada e você participou e aquilo sugou a sua energia, você ficou meio mal, você veio para casa e tinha no teu feed de notícias do YouTube alguma coisa que falava sobre política, você precisa se informar, mas o que aconteceu? Veio aquela informação de uma forma tão pesada e todas as dúvidas começaram a vir, começaram a chegar até você. E imagina que você estava visualizando algo relacionado ao dinheiro. E aí você falou, meu Deus, nessa crise não vai dar. Quem é aquela louca que tá gravando vídeo e tá falando pra gente que dá? E quem sou eu? Que loucura embarcar nessa, que coisa mais bizarra. Esse povo não tem mais o que inventar, ficar falando cada asneira, né? É um mundo mágico de todas as possibilidades, que isso não existe, na verdade, né? Então vem a dúvida. Daí você fala assim, bom, mas peraí, tem um lado meu que quer acreditar porque isso aí é bom. Então eu vou ter um café marcado, né? Com uma amiga, a gente vai se encontrar, vai conversar, e aí eu começo a falar com ela, e ela fala, mas será que isso funciona? Ai, olha o jeito que estão as coisas, não acredito não, que é uma pessoa cética, totalmente cética, né? E aí, bom, então tá. Então, quando chegou no final do dia, você tá moída emocionalmente, você tá cansada, você viu diversas coisas que te sugaram energia, você saiu daquela frequência e você começou a produzir uma onda contrária àquilo que você queria. Isso vai acontecer muitas e muitas vezes, né? Porque a gente é ser humano, porque a gente está sempre olhando para fora, porque a gente está precisando
precisando de educação sentimental, emocional, porque a gente veio para essa escola na terceira dimensão para aprender a ser co-criador, para aprender o amor, para aprender a viver no Dharma e não no Karma, para aprender a co-criar, para aprender... E imagina que desafio quando eles dizem nesse momento de transição planetária, onde tudo acontece ao mesmo tempo, né? E aí, como é que faz? Bom, então vamos lá. Existe algo dentro de você que quando você está em condições normais de temperatura e pressão, usualmente, se você viver muito olhando para fora e meditar pouco, você vai acreditar muito em tudo aquilo que está acontecendo. Mesmo as pessoas que meditam mais, que é o meu caso, também vão ter dúvidas algumas vezes até solidificar aquilo que deseja. Bom, hoje, com a experiência que eu tenho, com o tempo que eu tenho, existe uma certeza, se bem que essa certeza ela vem assim... ela foi se fortalecendo, sim, mas eu acho que desde nova, porque eu comecei com 15 anos numa escola iniciática, então eu vi as possibilidades que a gente tinha, e quando você é criança, quando você é adolescente no caso, né, você tem uma pureza e uma abertura de coração e de mente muito maior, e aí depois você vai realizando, mas o grande problema é que a gente esquece da prática, a gente sabe que é possível e deixa a prática de lado, mas a fé e a certeza da possibilidade, não era uma fé cega, mas raciocinada, sempre me acompanharam, né? Então, só que chegou uma hora que eu falo, quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar, então, cadê a prática, a disciplina? Vamos colocar em prática, vamos dividir, vamos compartilhar e vamos colocar a coisa para acontecer comigo também, né? Então é isso, galera. Aí são 2 pontos que eu vou pedir para que vocês prestem atenção, porque no dia a dia vocês vão ser desafiados a acreditar, a se manter na frequência adequada. A gente se alimenta todos os dias, alimenta o corpo físico, mas não é só de carne que se vive de espírito. Nós somos o espírito, nós somos a manifestação da grande vida num corpo físico. Então a gente precisa alimentar a alma, a gente precisa alimentar as emoções, a gente precisa alimentar redes e criar redes neurais novas e que nos são favoráveis e favoráveis ao meio. A gente precisa fazer com que tudo aquilo que a gente viva seja numa frequência mais elevada, porque a frequência elevada é que vai fazer com que as criações aconteçam. Aí você fala, tá bom, mas se eu estiver vibrando de forma com ideias que têm cargas energéticas densas que puxam para baixo e não para cima, eu vou conseguir realizar? Não como co-criador, você vai realizar sim, mas com bastante sacrifício, com luta, você vai realizar as coisas talvez trapaceando alguém, fazendo conchavos, vendendo a alma, e não é isso que a gente deseja, né? Então vamos ter um meio termo. Meio termo que é um pouquinho de trapaça, um pouco não? Não é isso que eu tô dizendo não, galera. O que eu digo sabe o que é esse meio termo? É assim, vamos entender que a gente tem que se alimentar e criar mente e coração, né? Vamos pensar que a gente tem que criar com ideias, com emoções, com espírito, com alma. Quando a gente faz uma criação adequada no campo quântico, quando a gente vai para a frequência certa e participa com a consciência mais elevada, né, que está ali organizando tudo e que é maravilhosa, que é puro amor, e a gente entra em sintonia com essa supraconsciência, a gente sendo a nossa consciência, porque a gente conseguiu se afinizar e entrar, só se entra no reino como a substância do próprio reino, que é espírito, que é consciência pura, que se esquece de todas as identificações. Quando a gente está lá, então a gente vai, quanto mais similar, né, a essa energia, quanto mais alta a frequência, mais a realização do que a gente quer. Quando a gente volta para 3D, se a gente não criar onda dissonante, efeitos dissonantes, ou criar pouco e desfazer essas ondas dissonantes e fortalecer muito as ondas, as frequências mais elevadas, com intenção e foco, com uma assinatura frequencial adequada, então a gente vai atrair situações, pessoas e fatos que vão nos auxiliar para a realização daquilo que a gente deseja, tá bom? E muitas coisas vão acontecer por encanto, né? Como assim, né? Então testa para ver, eu tenho certeza que vai acontecer na sua vida. O importante é que você tenha essa certeza, o importante é que você coloque em prática, o importante é que você escolha aquilo que te chega. Presta atenção em 2 pontos agora, escreve se for o caso, volta esse vídeo, salva para poder ver.
É muito importante isso. O que, Carla? Do que eu me alimento, as informações que me chegam, que eu deixo entrar, o que eu fico vendo, por quê? Porque a hipnose não é só o que eu faço com um cliente meu no consultório, não, gente. A hipnose, sabe como ela acontece? Quando você se coloca numa forma passiva para poder assistir um filme, para poder ouvir o que eu estou te dizendo e outras pessoas estão te dizendo, vai chegar uma hora, cerca de 50 e poucos segundos, ou eu não sei exatamente, eu vou até procurar essa informação para passar para vocês, mas é muito pouco. Você já entra num pequeno transe e aí as informações que vão chegando vão entrando sem o teu filtro adequado para decidir se aquilo é falso ou real. E de tanto ser bombardeado por informações falsas e inadequadas para a tua evolução, para o teu crescimento e para o teu posicionamento como uma pessoa que vai co-criar uma realidade adequada, você vai afundando, você vai fazendo o que o meio quer, sem que aquilo seja o que você deseja de alma. Aí você fala, mas eu tenho tantos desejos, sim. Mas os nossos desejos que satisfazem verdadeiramente e justificam uma vivência na terceira dimensão não são só os desejos da carne. Os desejos da carne são importantes. Não sou contra, não sou contrária. E é importante sim que a gente se realize em diversas coisas, estando aqui, que cuide do corpo, da parte física, da parte financeira, de todas as coisas. Mas qual é o propósito da tua alma, né? E como que você perde o livre-arbítrio e se sente como um joguete porque o sistema é calculado para que faça com que você se sinta assim. Então, até quando? Então, cuidado com aquilo que você absorve. Carla, mas eu preciso da notícia. Bom, a gente tem fake news desde sempre em todos os noticiários, porque a mídia não é nossa amiga, né? Então, acho que o pessoal tá aqui já sabe. Não vou falar de posicionamento político algum, porque não me cabe estar como julgadora, né? Mas assim, o meu papel é como observadora e fazer com que vocês façam a mesma coisa. A gente não pode ficar como uma torcida de futebol, como uma torcida de algum time. A gente tem que ter compaixão e tem que ver. Muitas vezes a gente acha que a gente tem a notícia verdadeira, mas não tem. Porque numa guerra, a primeira coisa que acontece é de narrativas, é de informações. Eu usei palavras aqui, não sei se vai prejudicar o vídeo, mas enfim. Então, tem um desentendimento, vamos pegar assim, um conflito, né? Se a gente tem um conflito mundial, tudo. Primeira coisa, tudo distorcido para que você pense da forma que é desejado. E mesmo quando a gente produz as coisas de forma inadvertida, a gente acaba repetindo aquilo que ouviu. Então, assim, cada um de vocês vai ter um posicionamento. O que eu peço que vocês façam é que procure ampliar, né? Se você puder fazer alguma coisa, eu acho que ter informação é importante, mas eu sugestiono que vocês leiam veículos que considerem os mais adequados, ao invés de ficar assistindo muito vídeo, porque os vídeos vão vir carregados de emoção, de raiva, de medo, de muitas coisas. Mas eu adoro, Carla, ver vídeo e eu tô imbuída dessa parte política, legal, não tem problema. Assiste pouco. Se você ficar assistindo o tempo todo, você vai ficar numa loucura. E você vai ter que ter, sim, conhecimento, você vai ter que ver, mas tenta eleger alguns veículos que eles são mais opcionais, tenta ver dois lados da história pelo menos, veja o que está acontecendo na prática para você ter uma opinião mais forte a respeito, mas não fica o tempo todo naquilo, porque o sistema vai mover os dois lados de forma, quem manda mesmo nunca aparece, e ele vai mover os dois lados de uma forma que coloque as pessoas para se dividirem e para brigarem entre si, porque é muito mais fácil você governar quando você coloca todo mundo para brigar, né? E esse não é nosso objetivo. Eu peço até que vocês se abstenham de fazer qualquer comentário sobre parte política, porque isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é espalhar o amor, o crescimento, a cooperação, né? E tem sim veículos muito importantes e pessoas que têm muito conhecimento para falar sobre isso. Não quero entrar nessa seara, não desejo e não vai ser o foco. Nosso foco é união, nunca dispersão. Nosso foco é prestar atenção no que é importante, verdadeiramente, tá? E esse crescimento. Por que eu me alonguei tanto para falar sobre isso? Porque a informação que nos chega é o que vai tirar a gente do eixo.
A informação que nos chega sempre vem carregada. A gente está vivendo um momento ímpar, mas o sistema sempre vai usar isso. Quando a gente fica em estado de sobrevivência, que a gente vê diversas ameaças, não é época de criar. Aí você fala assim, se não é época de criar, por que eu vou criar? Porque você vai sair do estado de sobrevivência, ainda que você veja. E como é que você vai fazer para você sair de algumas armadilhas que o sistema vai te colocar? Você tem que pensar com a mente clara, você tem que ter intuição, você tem que receber do alto, em sintonia, mente e coração. Se você ficar só olhando para fora e você não olhar para onde deve e acalmar a sua mente, a primeira pessoa a morrer na praia vai ser você, né? E a maioria vai fazer isso porque fica desesperada. Você não tem que cuidar, você tem sim que cuidar, e é como se a gente estivesse numa maratona, é como se a gente estivesse num desafio, imagina do Faustão, que você tem que, aquelas coisas ridículas, né, que existiam, assim, que você tem que pular o cotonete, coisa e tal. Faz muitos anos que eu não assisto televisão, é um pecado, um pecadinho meu ter assistido, né, mas se eu pudesse, tinha uma marreta que eu fazia, hoje a gente tem que dar uma marreta em alguns canais, para que a gente realmente faça uma eleição daquilo que vai alimentar o nosso espírito, né. Então, tenta pensar numa mídia escrita que você tenha confiança, mais de um veículo de comunicação ou aquele que você acha que fala com você mesmo. Vai assistir algum vídeo? Não assiste tão longo, não assiste o tempo todo, não fica chafurdando na lama que criaram pra gente, porque senão a gente não cria nada. Então a gente tem que se informar, mas cuidado, porque tem muita fake news por aí de todos os lados. Tá? Então é a primeira coisa. A segunda coisa é reação. Eu não tenho possibilidade de frear as pessoas de terem o comportamento que elas querem ter no decorrer do dia. Como que eu faço? Bom, você não vai conseguir verdadeiramente parar o outro de falar o que ele quer falar, de agir de forma sem educação, de fazer muitas coisas. Mas a partir do momento que você entende que a energia de raiva, a energia de falta de respeito e tantas coisas assim que vão cruzar o teu caminho, elas vão te puxar para baixo muito rápido, porque a gente tem uma parte do cérebro que o que a gente fala do reptiliano, que é ataque ou defesa, né? Ou fuga, e ele responde muito rapidamente, né? Então é uma falha no sistema? Não, é porque a gente foi feito para preservar a nossa vida, né? Então a gente sempre, esse alerta, esse estado de sobrevivência, ele vem muito rápido, antes do sistema límbico, das emoções mais controladas, do neocórtex, que vai te possibilitar também pensar em algo junto com as emoções de uma forma concatenada e adequada, né? Isso está ficando extenso demais, mas é importante. Eu vou acabar logo para a gente ir para a segunda parte. Pensa que você não tem poder sobre o outro, mas como você reage. Então, você teve aquele impulso muito rápido, fecha os olhos, conta 1, 2, 3, 4, 5. De novo, 1, 2, 3, 4, 5. A emoção não é você, parece que é a gente. Parece que a gente vai ser extinto, parece que a gente vai sofrer sei lá, com aquele ataque que a gente sofreu, mas foi só palavras. Mas palavras são como flechas que ferem, entram nas nossas emoções. Respira. Inalou tudo, segurou um pouco. Exala. 1, 2, 3, 4, 5. Contou de novo. Nada você pode fazer com relação à pessoa ter um ataque de fúria ou qualquer outra coisa. Você, quando ganha numa discussão, nem sempre, na maior parte das vezes, ganha algo de fato. Quando você respira e não entra na frequência que o outro quer te levar de forma inconsciente, e você recupera o seu centro, não sai do seu centro, esse é o maior aprendizado. Quando você aprende a dominar e não ser tão reativo, é o momento que você readquire o teu poder pessoal. Você dá a resposta na hora adequada, da forma adequada. Nem toda resposta é com palavras, nem toda resposta é para ser dada de forma imediata. Então, cuidado para não dispersar a sua energia abundante de criação das coisas que você quer, de cocriação. Vigilando, né? Vigilante de forma a vigiar aquilo que entra para você, o que você permite que entre, quais informações que entrem. As pessoas que você convive têm escolhas de entender se você quer continuar convivendo com essas pessoas, e daquelas que não tem jeito que você vai conviver, é aprendendo a reatividade, a não ser
reativo, a ter a reação de forma adequada. Você não é emoção, não se identifica com a emoção. É isso, gente, ó. Falei bastante, falei demais, acho que demais não, né? Porque isso aí, acho que vale ouro quando a gente começa a aplicar efetivamente na nossa vida. Mas agora eu vou aqui pausar e vou fazer um novo vídeo. Aliás, eu vou fazer só áudio, tá? Porque eu fecho os olhos também e vou junto com vocês para realizar o que eu tenho para realizar. Então a segunda parte vai ser sempre num áudio de relaxamento, de aprofundamento que eu faço, novo a cada vez, mas que não precisa necessariamente aparecer meu rosto, tá bom? Ó, e meu cabelo despenteado também não. Beijo pra vocês e a gente se vê daqui 2 segundos ou 1. Não sei o tempo aqui para voltar. E agora a gente vai entrar então na segunda parte, na meditação, ou auto-hipnose. Eu espero que vocês encontrem aquele lugar gostoso de descanso, que vocês, se não tiverem encontrado, pausa um pouco esse vídeo, né? E faça esse ambiente que vocês vão se sentir bem, que vocês possam estar no escurinho, com uma cadeira gostosa, confortável, mas não muito. Aliás, ela nem precisa ser confortável. O importante é que ela não esteja quebrada, que ela esteja inteira. Feito isso, vocês vão se sentar de forma confortável e gostosa. Tá com sapato? Tira os sapatos, né? Só não faça de uma forma que a sola do pé vai ficar no chão frio, né? Então coloca uma meia ou então um chinelo para poder apoiar, né, os pés. Se tiver só com, não, Carla, mas eu tô no trabalho e consegui um momentozinho para fazer isso, ou no local público encontrei um espaço privado, então tudo bem, fica com os sapatos mesmo, mas tanto que ele não esteja apertado, então você tira e consegue apoiar os pés ali para não ter esse contato direto com o chão frio, a não ser que seja um carpete, um tapete, não é? Bom, vamos lá então. Relaxe, encoste-se bem, encoste as costas e a lombar, deixe elas bem retinhas, não fica naquela posição de desleixo em que você se vê caído da cadeira, mas pelo contrário, bem encostado, rente, né, reto a cadeira. Solta os braços e as mãos em cima das pernas. Solta as pernas e os pés, solta todo o corpo. Relaxa e solta. Eu tô aqui seguindo a orientação de tirar os sapatos. Vamos lá. Relaxa. Soltou. Sinta do topo da cabeça, relaxando, passando pelo rosto, soltando todos os músculos da face, soltando mais e mais o abdômen. Solta as pernas, as mãos caem relaxadas sobre as pernas. Solta as pernas e os pés. Relaxa mais e mais profundamente. Vamos desligar os olhos agora. Ainda que você desejasse abrir os olhos, você não consegue abrir os olhos, porque eles estão fechados, como se houvesse uma cola que cola seus olhos. E todos os músculos da visão, todos os músculos dos olhos foram desligados agora. Você sente aprofundando pelos olhos, mais e mais desligados os olhos. E você vai sentindo que todo o seu corpo desliga. Principalmente agora, sua atenção está no braço esquerdo e você sente que ele vai desligando braço e mão esquerda. Desligou completamente, como se fosse algo pesado que você tem ainda alguma consciência do braço e da mão esquerda, que relaxaram de forma muito profunda e solta sobre a sua perna esquerda.
olhos desligados, mão e braço esquerdo desligado agora. E você sente aprofundar conforme eu conto os números de 5 a 0. Você vai ter desligado todo o seu corpo. 5. Mais e mais profundamente, relaxando, relaxados. 4. Mais relaxados, pescoço, ombro, cabeça, braços, abdômen, pernas, pés. 3. Seu ponto de consciência está ao redor do seu corpo, a meio metro dos seus pés. Existe a consciência do corpo e ele está fora, meio metro, olhando para o corpo. 2. Esse ponto de consciência e luz que é você afastado, meio metro do seu corpo, é que passa a sentir a presença total. 0. Vou deixá-los por um breve instante nessa paz e silêncio. Qualquer pensamento que vocês observem, deixe passar, não se envolva nele, até que você terá um tempo maior entre os pensamentos. Apenas fique e sinta essa paz. Fique no observador que não se identifica com nada. Apenas sente paz e tranquilidade. E nesse momento de paz que vocês se encontram, vocês vão visualizar a letra escolhida do exercício anterior. Ela flutua a 30 centímetros em linha reta do seu terceiro olho. Você sente que essa letra é uma letra viva. Você vê ela flutuando em terceira dimensão
tem uma cor rosa. Ela flutua, ela dança na sua frente. E você vê os círculos concêntricos que você fez. Parece que eles criam vida, essas formas ondulares, tridimensional, girando junto com a letra. Esses 2 círculos concêntricos. E dentro dessa letra, nesses círculos, está toda a informação e emoção contida do que você criou. E você traz essa letra, ela cresce nesses círculos, nessa forma que você criou. Cresce, cresce, do seu tamanho. E se funde, passando primeiro pelo seu corpo energético, e se funde com você. Essa é a realidade de sensações, sentimentos e informação se acoplando no seu campo áurico como forma pensamento. E eu vou deixá-los por algum instante e você vai reviver, pode colocar mais detalhes se desejar, e sentir essas emoções que acompanham esse desejo que já foi realizado no campo quântico e que está tomando forma como um embrião para a nossa terceira dimensão. Sinta, viva e fortaleça. Eu te chamo em instantes.
Vocês conseguem sentir essa emoção de alegria, de felicidade, de realização. É uma energia viva que vai pelas costas, saindo do coração, que se expande pela cabeça. É uma energia viva de alegria e felicidade, da realização de algo que beneficia você e todos os envolvidos. É muito bom entrar nessa frequência, nessa linha temporal. Sinta. E guarde com você, compartilhando de forma silenciosa, como assinatura que você está alimentando no campo, para que atinja as pessoas corretas. Quando tudo estiver pronto, cada qual alinhado, é que o exterior de pessoas que não participam disso podem saber do que você semeou, criou até então. Apenas plante, regue todos os dias com muito amor e carinho. Cuide da sua frequência vibracional, sendo seu melhor amigo, como o aprendiz que todos somos, de jardineiros, nesse grande jardim da vida. Vamos voltando, e eu agradeço a todos que passaram, que vão passar por aqui. Minha gratidão a vocês por fazerem parte desse projeto, por estarem alimentando e plantando sonhos num campo onde a verdadeira realidade existe. Vamos voltando e sentindo as mãos. Pode espreguiçar de forma gostosa. E voltando a atenção para o corpo. Estica os braços. Respira, abre os olhos. Sinta-se energizado e feliz com o que você está alimentando. E é isso, eu agradeço mais uma vez, desejo que vocês tenham um dia maravilhoso ou noite, dependendo da hora que vocês estão fazendo essa meditação. E a gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Lembra de curtir, compartilhar e comentar, porque isso é muito importante para todos nós e para que esse vídeo seja compartilhado com mais pessoas. Um beijo, namastê!